Segundo nossas informações, está o corpo da Fera da Penha. Foi relegado a ela um dos piores lugares. E as pessoas falam, por que não matou ele? Não matou ele por isso. Porque na cabeça dela, ele morrer seria muito fácil. E só por si, nessa situação, a vida dela já estava destruída. Não havia outro desfecho possível que não o crime. O crime é uma tentativa desesperada de reparação de algo que foi negado. Comunidade Arquivo Estranho, segundo episódio da Sexta do Crime. Hoje falaremos sobre a Fera da Penha. Neide Maria Maia Lopes, que ficou conhecida e eternizada como a Fera da Penha, teria conhecido, e eu vou dizer tudo teria, porque são informações que são desencontradas. Pesquisei muito para falar sobre esse caso. Ela teria conhecido Antônio na Central do Brasil. Para quem não é do Rio, ficou eternizada, né, através do grande filme Central do Brasil, Fernanda Montenegro, Marília Pêra, estrelando este longa que concorreu a 2 Oscars, coisa inédita no cinema brasileiro. Mas foi lá, na Central do Brasil, que Antônio começou a flertar com Neide. Esse flerte acabou em conversa, marcaram um encontro e logo estavam namorando. Neide, naquela época, tinha 22 anos de idade, uma garota. E aqui eu vou puxar um tema, porque até hoje pouca gente fala nisso, talvez quase ninguém. Ela, com 22 anos, engravidou de Antônio. Depois ela comete um crime brutal contra a filha de Antônio, de 4 anos de idade. Esse crime brutal choca o país, onde ela atira, executa a menina e depois toca fogo em seu pobre e pequeno corpo. Mas acompanhe comigo o que dizem os jornais hoje, atualmente. Globo.com. Quando percebeu meses depois que Antônio não deixaria a família, Neide decidiu se aproximar de Nilza, mulher do Antônio, fingindo ser uma antiga colega de colégio. Neide então conquistou a confiança e a amizade da mulher do amante. Na verdade, vejam gente, Neide não suportava sentir-se rejeitada por Antônio e só pensava em vingança. Quando ela conhece Taninha, 4 anos de idade, primeira filha do casal Nilza e Antônio. Ali ela escolheu seu alvo. Ou seja, o Globo diz que a Fera da Penha, posteriormente conhecida, que Neide teria, na verdade, cometido crime por não aceitar a rejeição de Antônio. Não é isso que a gente vem trazer hoje. Já no canal Aventuras da História, Neide Maria Maia Lopes era à primeira vista uma mulher simples, de quem ninguém jamais suspeitaria o instinto selvagem que o fim de um relacionamento poderia causar. Mais uma vez, a imprensa colocando a culpa do crime no fim do relacionamento. Vocês vão ver que não é bem assim. Já no UOL, diz o seguinte: a história de amor e ódio começou na Central do Brasil, no Rio de Janeiro, quando Neide, de 22 anos, conheceu o motorista Antônio Couto Araújo. Os dois trocaram olhares, se encontraram mais vezes e, depois de algum tempo, finalmente decidiram engatar um relacionamento secreto. A jovem ficou grávida, mas ele pediu para ela fazer o aborto. Abre parênteses e assim fez, fecha parênteses. A pergunta que não quer calar, meus amigos e minhas amigas estranhas: por que ela fez o aborto? Foi um aborto com consentimento dela? Foi um aborto decidido entre o casal adúltero? Foi um aborto em que a esposa de Antônio sabia? É essa lacuna que a gente vem preencher. Aliás, 2 lacunas. Fiquem até o fim do vídeo, porque temos uma revelação exclusiva do Arquivo Estranho. Em novembro de 59, Neide, então com 21 anos, né, um ano mais nova do que quando cometeu o crime, era funcionária da Ducal, no centro do Rio de Janeiro, e conheceu Antônio na plataforma 1 da Central do Brasil. Aqueles olhares, aquele flerte, aquela coisa que eu já falei, enfim. Esta é a história mais aproximada do que a gente pode ter de verdade. Ocorre que no meio desse caminho, dessa traição do Antônio, um amigo teria chamado Neide e falado: Neide, olha, o Antônio é casado, inclusive tem 2 filhas. Neide teria guardado aquilo tudo para ela, porém desejou morrer naquele instante.
Neide retorna ao escritório e, como já era de costume, ela encontra Antônio ao fim do expediente. Ela então decide desabafar com Antônio e perguntar se ele era casado. Ele nega, veementemente. Tempos depois, Neide toca novamente no assunto. E sabe o que o Antônio faz? Dá um endereço da casa dele como prova de que ele não era casado. Só que ele era casado. Ele não acreditava que a Neide pudesse ir lá. Naquela época, com o endereço, Neide conseguiu facilmente o telefone da casa de Antônio e sua esposa. Como eu falei, Antônio era casado com Nilza, tinha 2 filhas, a Taninha e a Solange, que era mais nova um pouco do que a Taninha. A função de Nilza, naquela época, na sociedade tão machista, era apenas cuidar das crianças, levar e buscar as crianças nas escolas. Antônio trabalhava fora e ficava mais fácil a cada dia se encontrar com sua amante, Neide. Mas dessa vez tem um detalhe diferente. Neide nunca falou para o Antônio que sabia que ele era casado até aquele momento. E a cada dia, Neide se mostrava mais obcecada pelo infiel marido de Nilza. Um mês depois, Neide conta a Antônio que estava grávida. Olha aquele ponto que eu falei. Neide estava grávida e aí? O cerco estava se fechando para Antônio. Antônio, então, insiste veementemente que Neide abortasse o feto que ela esperava. Neide, então, não aceitou a proposta e disse que iria criar o filho sozinho. Só que Antônio estava empenhado em impedir aquela gravidez. Ele, então, resolve esquecer, ou melhor, fingir que esqueceu o assunto para Neide e faz mais. Começa a tratá-la com frieza. Até que um dia ele muda, muito carinhoso, chama Neide para dar uma volta. Essa volta seria no bairro de Botafogo, zona sul do Rio de Janeiro. E aqui há mais uma divergência entre os jornais, a mídia da época e até a mídia atual. Eles teriam ido na primeira versão a uma casa na Rua Voluntários da Pátria de um amigo de Antônio. E lá ela tinha sido sedada de alguma forma e quando acordou estava com uma hemorragia profunda e tinha perdido o feto, ou seja, tinha sido abortado sem o seu conhecimento. Mas há uma outra versão a qual eu acredito, e quem é do Rio sabe que tem uma clínica muito famosa, ou melhor, tinha, porque ela vive fechando e abrindo, numa das ruas principais de Botafogo. Não é a Rua Voluntários da Pátria. Se você souber, comenta aqui o nome da rua, ou se você já tiver ouvido falar. E ele teria, nessa outra versão que eu acredito, levado Neide a esta clínica, dizendo que queria agora acompanhar a evolução do bebê, e lá sim, com tudo armado, ela teria sido sedada e teriam feito o aborto. Todo crime envolve uma tentativa desesperada de um sujeito de aplacar uma falta que seu ambiente social falhou proporcionar. Seja por algo que faltou ser oferecido ou limites que deveriam ter sido construídos, incutindo no sujeito a autocrítica, o senso de preservação e comunidade. Nem tudo que eu quero, eu devo e posso, em especial se isso defenestra a dignidade de um outro. Eu acho importante dizer para vocês, meus amigos e minhas amigas, que em nenhum momento eu quero passar pano ou diminuir o crime de Neide. O crime de Neide é terrível. O crime de Neide é abominável. O crime de Neide é injustificável. Matar uma criança de 4 anos já seria por si só inimaginável. Matar criança de 4 anos para atingir o pai, como nas palavras dela, matá-lo em vida, um pai infiel, aí se torna mais injustificável ainda. Aqui também é bom deixar claro uma coisa. Por um bom período de tempo, Neide, como sabia o endereço da casa de Nilza e de Antônio, ela ia visitar a Nilza como se fosse uma amiga de colégio. Ela inventou essa história para Nilza. E Antônio não sabia disso. Para Neide, isso é muito duro para quem tem filha mulher. Taninha era o maior amor da vida de Antônio. Então ela queria realmente feri-lo. Ela começa a frequentar uma loja de armas na rua Regente Feijó, no Rio de Janeiro, centro do Rio. Hoje não se tem mais lojas de armas, mas naquela época tinha.
e acaba adquirindo 2 revólveres nessa loja. Nessa mesma época, ela passa a frequentar a casa de uma amiga dela chamada Zizélia. Um nome estranho, mas é Zizélia, que morava na Penha, num conjunto habitacional. E ao passar, num dia que ela foi lá visitar a Zizélia, ela passa por um matadouro de animais na Penha e vê muitos urubus comendo carniças ali. No dia do crime, 30 de junho de 1960, Neide liga para a escola de Taninha e fala com a diretora, como se fosse a mãe, Nilza, dizendo que ela seria buscada por uma amiga dela, chamada Odete, mas no caso era a própria Neide. Então, Neide pega a pequena Taninha e fica com ela por um bom tempo. Inclusive dá pipoca, enfim, vai conquistando, como ela já tinha até algum contato por frequentar a casa de Nilza e Antônio sem Antônio saber, como eu repito. Quando Nilza chega para buscar a filha, entra em desespero, porque ela não tinha autorizado ninguém a buscar a menina. A família em choque, Antônio começa a desconfiar de Neide. Mas ele, vejam, não achava que Neide pudesse fazer algo tão brutal. Aliás, ninguém poderia achar. Antes do crime, eu tinha dito que foram muitas horas, muito tempo que a Neide ficou com a Taninha, mas se estima, e aí não tem muita precisão, que foram 6 horas que elas ficaram juntas. E nisso a família já estava em completo desespero. Nessa confusão toda de onde está a Taninha, Antônio liga pro delegado de polícia e fala: olha, eu acho que a minha filha tá com a minha amante, minha namorada. Só que minha esposa não pode saber, porque senão meu casamento vai acabar. Então voltemos ao estágio do crime. Depois dessas aproximadas 6 horas, Neide passa na casa de Zizélia, na Penha, e depois passa numa farmácia, compra álcool, leva a menina Taninha pro matadouro, a executa com tiro e depois taca fogo em seu corpo. Há registros de testemunhas que viram uma mulher correndo. O pai, que já não conseguia mais esconder o segredo de ser um adúltero, entrega o nome de Neide à polícia. E ela é detida e interrogada por 12 horas consecutivas, onde nega peremptoriamente todas as acusações. Exausta, quando interrogada por um jornalista chamado Saulo Gomes, ela confessa o crime. Em outubro de 1963, a Fera da Penha, apelidada pelo jornal em que ela era acostumada a ler, é condenada a 33 anos de prisão. Após 15 anos de sentença, em 1973, Neide, a Fera da Penha, é solta e volta ao convívio com a sociedade. E aqui há mais lacunas que a gente vem tentar preencher. A maioria dos investigadores, dos jornalistas, acreditam que ela tenha saído e ido viver com os pais no subúrbio do Rio de Janeiro. Também há quem diga que em 2011, após a morte dos pais, ela tenha se mudado para um apartamento próximo, cerca de 2 quilômetros de onde vivia o ainda casal Nilza e Antônio. Eles não se separaram e ainda tiveram outros 3 filhos. Nilza teria dito, inclusive, que Deus tirou uma filha, mas lhe deu 3. Até 2011 também, eles tiveram, vejam, Antônio e Nilza, 6 netos e 2 bisnetos. No local do matadouro, onde a pequena Taninha padeceu, foi criada uma praça em homenagem à pequena menina. Já no túmulo de Taninha, muita gente até hoje leva flores, faz agradecimentos, faz promessa. As pessoas acham que Taninha teria algum tipo de intercessão junto a Deus. E agora vem a revelação no Arquivo Estranho. Até então pouca gente sabe. Neide teria morrido ano passado, em 2023, e teria sido sepultada no cemitério do Caju. Informações estas que nunca foram confirmadas pela família nem por amigos, se é que ela os tinha. Temos informações, inclusive, que cuidadoras dela, por passar problemas de saúde no fim da vida, quando descobriam que ela era a Fera da Penha, não queriam mais trabalhar ali. Ocorre que ela realmente morreu em 2023. Ocorre que, com a ajuda da nossa preciosa apresentadora também e dona do canal, fundadora do canal Necrotura RJ, Samantha Lobo, nós descobrimos, e vocês vão ver as imagens, onde a Fera da Penha, Neide, está enterrada. Aqui
segundo nossas informações, está o corpo da Fera da Penha, que provocou um dos assassinatos de maior repercussão na história do Brasil. Foi renegado a ela um dos piores lugares do cemitério do Caju. E as pessoas falam, por que não matou ele? Não matou ele por isso, porque na cabeça dela, ele morrer seria muito fácil. Ela queria que ele morresse em vida, que ele sentisse a dor que ela sentiu. Querida Georgia Lima, a Fera da Penha, a Neide, ela agiu por vingança, por rejeição? O que você tem a dizer sobre isso? As pessoas costumam assistir a um crime bárbaro e pronto, é psicopata. Calma aí. Primeiro, a gente tem que analisar o todo, avaliar o histórico de vida da pessoa, os critérios e aí sim fechar o psicodiagnóstico. Sob o ponto de vista aí da rejeição e da vingança, a rejeição ela vai retroalimentar a vingança. E a estrutura que vai ativar essa sensação de raiva que sentimos quando somos rejeitados ou traídos, aquele dilaceramento emocional, é a nossa velha e boa amígdala cerebral. Ela que vai impulsionar a execução de algum tipo de castigo que chamamos de vingança. Mas a amígdala ela não vai trabalhar sozinha, ela tá junto aí com o lobo temporal superior, né? E essas duas estruturas que se ativam e ocorre aí uma intensa atividade do córtex do dorso lateral pré-frontal que vai aumentar a intensidade da emoção e favorecer o autocontrole. Mediante essa estimulação magnética, pode-se reduzir ou não os atos violentos e vingativos. Tudo vai depender de fatores que nem sempre são neurobiológicos, mas a gente pode se perguntar por que essa necessidade de fazer os outros pagarem por injustiças que sofremos? Se a gente refletir, realmente Neide foi injustiçada por esse amante. Mas a psicologia mostra que esse padrão de comportamento apresentado por Neide geralmente são de pessoas narcisistas, inseguras, com baixa capacidade de perdoar, baixa regulação emocional, ausência de empatia. Observe os casos das mulheres que amam demais. Essa história nos faz refletir o quão é importante a gente observar os sinais apresentados aí pelas pessoas que estão se relacionando com a gente. O pai da criança foi visto pela sociedade inteira como uma vítima, mas até hoje se esconde que ele a obrigou a fazer um aborto. O que você acha disso, Georgia, tendo em vista os fatos aqui narrados? Imagine o que aconteceria uma jovem chegar para sua família e dizer: estou grávida de um homem casado. A família expulsaria ela de casa, certamente. A sociedade iria expurgá-la, tacaria pedras nessa jovem. E só por si, nessa situação, a vida dela já estava destruída. E para piorar, foi levada aí compulsoriamente à prática do aborto. E em nenhum momento a sociedade, ainda patriarcal, entendeu que Neide foi uma grande vítima na mão do seu algoz, o próprio amante, que mentiu para ela, mentiu para a esposa e se apropriou do corpo dela, né, obrigando-a a fazer um aborto contra a sua vontade, e tudo isso resultou nesse crime bárbaro aí contra uma criança inocente. Caio, como tratar uma mulher vítima de um aborto forçado? E também como tratar os pais da pequena Taninha? É uma reação normal e esperada que os sujeitos busquem dar cores de si durante sua pena. É comum a customização de uniformes, animar objetos para lhes fazer companhia ou criando coisas que melhorem seu conforto. Integram um sistema específico de linguagem e compartilhamento de signos que, para aqueles que estão do lado de cá, na maioria é inimaginável, a menos que você estude o tema ou seja um parente de um apenado. Nesse sentido, a psicologia é intimada a apoiar os egressos do sistema a caminhos novos, sociais e afetivos diferentes daqueles que os colocaram nessa posição vulnerável que o levou ao delito. Nem sempre o tratamento psicoterápico é preponderante na ressocialização, visto que a violência social é o determinante para o estado de encarceramento em massa que vivemos nas últimas décadas. No caso de Neide, é o oposto. É dito que a Fera da Penha, já dentro da prisão, andava com uma boneca a tiracolo, e que, na minha opinião, evidencia a falta de afetividade mais profunda que Neide não pôde ter com a sua família, uma vez que ela parecia se refugiar em contos policiais e histórias de crime.
ela é um ótimo exemplo do estrago que a superproteção causa nos filhos. Assim como a cadeia, a família de Neide funcionava como uma instituição total, onde ela não pôde aprender a fazer escolhas por si, ficando vulnerável às eternas promessas de Antônio e ao rombo de um aborto forçado. Nos países que levam a sério o acesso ao aborto como um direito, não é como fazer um procedimento estético, como muita gente pensa. Mesmo nos casos eletivos, há uma junta médica que avalia o caso e o risco do procedimento, já que todo procedimento envolve um risco, mesmo os estéticos. E mais importante que isso, é uma avaliação psicológica extensa, necessária anteriormente ao processo. E no pós-procedimento também, avaliando sempre o risco psicológico e social que aquela determinada gravidez carrega. Só assim alguma decisão é tomada. E no pós, é esperado que a família encare um luto, o que pode parecer bastante contraditório, mas não é. Aborto legal é regulamentado e mediado pelas instituições de saúde. Mesmo quando o procedimento é feito nas regras restritivas do nosso país, a experiência dos nossos colegas verifica que o acompanhamento seja mais necessário do que o oposto. Considerando o que aconteceu com Neide, então, muito mais. Um procedimento clandestino e criminoso à revelia de sua vontade, não havia outro desfecho possível que não o crime. O crime é uma tentativa desesperada de reparação de algo que foi negado. No caso dos pais da vítima, o tratamento de Antônio, em primeiro lugar, deveria ser penal. Em que pese as atitudes da Fera da Penha jamais serem justificadas, Antônio contribuiu afetivamente ludibriando Neide. E pior, criminalmente, interrompendo sua gravidez de maneira tão torpe. De qualquer forma, cuidar de pais de vítima de um crime contra sua prole é sempre muito delicado, ainda mais quando um deles engana e conspira. Na maioria dos casos, as vítimas encontram um luto longo e doído. Com a ajuda de familiares, muitas vezes da religião, conseguem estabelecer uma vida para além da tragédia, que sempre há de lhes perseguir. Para aqueles que não conseguem, dizemos que é um luto complicado. Para esta família, graças aos milagres atribuídos a Taninha, certamente são um alento que ela ainda vive nos corações dos que foram tocados pelas suas bênçãos. Para as outras, a psicologia deve fortalecer o vínculo familiar íntimo e o convívio social, estabelecendo uma rede de afeto forte e comprometida com o suporte emocional dos enlutados. Não é sobre abandonar a dor da perda, mas aos poucos desapegar do estrago em prol de novas alegrias no apesar de. Para encerrar, gente, convidando vocês a curtirem, compartilharem, comentarem, discordarem, concordarem, a gente aqui traz as notícias, a gente faz jornalismo. O crime não poderia ser mais brutal, o crime relatado hoje pela Fera da Penha. Agora, o que a gente também não pode esconder é o crime do aborto forçado pelo pai Antônio, que nisso tudo continuou casado, teve outros filhos, netos e bisnetos. Seria ele também um pouco culpado pela tragédia que se abateu? Ou seria só Neide a culpada? Responda pra gente e até a próxima sexta do crime. Obrigado. Seguimos com a nossa série. Ninguém deve se desesperar da sua própria salvação. Vitor, eu não posso falar com ela. A história de Jorge, São Jorge. Sete além é uma palavra que não é mencionada diretamente na Bíblia, mas